Olá pessoal, aqui é o Dr. João Alberto, clínico geral e médico do trabalho, e estamos aqui para tecer alguns comentários, alguma coisa a respeito do câncer de próstata. A próstata é um órgão intimamente relacionado com o aparelho reprodutor masculino e mantém uma relação muito estreita com algumas estruturas, tipo glândula seminal, com a bexiga, com a parede pélvica e com o reto. Essa localização em relação ao reto é que nos possibilita fazer o exame da próstata através dessa via, né, que é através do toque retal. Então é muito fácil fazer um exame de próstata, muito simples, muito rápido e traz informações muito importantes a respeito dessa patologia que acomete os homens acima de 50 anos e abaixo de 50 anos, em algumas situações, por exemplo, nos afrodescendentes, que o câncer de próstata aparece mais precocemente. Mas a gente fala disso daqui a pouco. O que nos interessa agora, por exemplo, quais seriam os fatores, algum fator que aumentaria a chance de você ter um câncer de próstata? Seria, por exemplo, o pouco uso de verduras e o uso indiscriminado e abusivo de comida gordurosa. E o tratamento e a prevenção seria exatamente o contrário, quer dizer, você aumenta a ingesta de verduras, né? E diminui a ingesta de gorduras. E acrescenta ainda alguns elementos, tipo o selênio, a vitamina E e o tomate, por exemplo, porque o tomate tem uma substância lá, um pigmento, que é o licopeno, que ele ajuda muito nessa prevenção do câncer de próstata. Mas assim, tem sintoma, afinal de contas? O câncer dá sintoma? Olha, existem duas doenças mais comuns na próstata. Uma é a hipertrofia prostática, benigna prostática, hipertrofia benigna prostática, que dá mais sintomas no início do que o próprio câncer. Por quê? Porque a hipertrofia, que nada mais é do que um aumento do tamanho da próstata, ela é central, é de uma localização mais central. Então, quando a uretra sai da bexiga, passa por dentro da próstata, ela é comprimida quando o indivíduo tem essa hipertrofia. Então dá aqueles sintomas desagradáveis, que é a disúria, né, que é a dor para urinar, e a polaciúria, que é aquela vontade de urinar toda hora, e entre outras coisas. E por que o câncer prostático no início não dá esses sintomas? Ele é silencioso, ele é mais silencioso, porque a posição, a localização do câncer é mais posterior e externamente na próstata. Então não atinge aquele trajeto ali. Mas quando você tem um paciente no início, que foi feito um diagnóstico no início da doença, e ele apresenta esse sintoma, de duas uma. Ou ele tem um câncer de próstata que caminhou para dentro da próstata, que isso é possível, e passou a comprimir esse canal que é a uretra prostática, né? Aquilo que eu disse que sai da bexiga e se exterioriza. Ou então ele tem as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem nada que impeça do indivíduo ter uma hipertrofia prostática benigna e ter o câncer de próstata. E uma coisa importante de lembrar também é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ter, que é o câncer de próstata, e ele não vai se transformar ele pode ter a hipertrofia e essa hipertrofia não vai se transformar em câncer, né? Há uma preocupação muito grande do indivíduo achar que a hipertrofia benigna da próstata, veja bem, benigna, né? Ela não vai se transformar em câncer. Então tem essa diferenciação aí. Ou então uma outra situação, quer dizer, além dessa do câncer de próstata crescer para dentro e comprimir essa estrutura que é a uretra, o indivíduo pode ter as duas coisas, como eu disse. Aí sim ele vai apresentar também esses sintomas. O câncer, ele nasce na parte posterior da próstata e ele pode disseminar ou para a própria próstata ou para as regiões vizinhas ali. Ele pode pegar ali a pelve, os ossos da pelve, a coluna, isso aí seria a bexiga, ele pode pegar o próprio reto. Isso aí seria um tipo de uma continuidade, né? Ele dissemina naquelas estruturas próximas ali. Ou então, por outras vias, à distância. Por exemplo, por via linfática,
ele pode atingir aqueles linfonodos sacrais, pré-sacrais, que o sacro é aquela região posterior ali, no finalzinho da coluna lombar, lá embaixo. Então tem o sacro, e por dentro tem os linfonodos. Os linfonodos são estruturas, né, de defesa do organismo, e esse câncer pode migrar para lá e atingir essas estruturas. Ou então por via, essa aí seria uma via linfática, né? Ou então por via hematogênica, ou seja, pelo sangue. Pelo sangue ele pode atingir o pulmão, pode atingir o fígado, pode atingir o cérebro e outras estruturas também. Então a maneira dessa disseminação é muito rica, é muito intensa. Nos ossos existe uma preferência pela bacia, né? E em seguida pela coluna. É por isso que muitas vezes a pessoa não sabe que tem um câncer de próstata, porque ele é silencioso. A pessoa não sabe que tem e vem consultar, às vezes, por causa de uma dor na coluna. Veja bem, você vem consultar porque acha que está com artrose, com bico de papagaio, e você faz um raio-x, vê algumas alterações nesse raio-x, em seguida faz a pesquisa e identifica que o indivíduo, na verdade, ele tem um câncer de próstata que deu metástases na coluna lombar, né, que é a região mais frequente, né? A preferência é pela bacia, depois é pelos ossos da coluna lombar. No fígado e no pulmão, a preferência inicial pelo pulmão, depois vai para o fígado e para outros órgãos. E também, às vezes, pode acontecer uma situação de disseminar diretamente para o cérebro, né? Às vezes aparece uma metástase, você localiza um câncer no cérebro e faz um diagnóstico do câncer de próstata. Mas como é que a gente faria para descobrir se a pessoa tem câncer de próstata? Fazer uma triagem é o que se faz, né? Existe até algumas escolas, existem algumas organizações que são contra essa triagem, né? Não vem o caso da gente discutir o porquê disso aqui agora, tem uma certa lógica, mas não vem o caso da gente discutir isso aqui agora. A verdade é que hoje, o que a gente faz? A gente tem o exame de rotina, que é o toque retal, que ele deve ser feito anualmente, né, ou até semestralmente, se quiser. E também tem o PSA. O PSA é um exame de sangue que, quando o indivíduo tem o câncer, esse PSA está aumentado. Aí você vai me perguntar, para lá, então veja bem, por que eu vou fazer o toque, né, se eu faço o PSA? Olha, veja bem, as duas coisas são importantes. Você pode fazer o toque retal e, se você detectou um caroço, um endurecido naquela cápsula posterior da próstata, com certeza você é um candidato a fazer uma biópsia, um ultrassom com biópsia dirigida para fechar esse diagnóstico. Mas você pode fazer um toque e não ter nada, tá sem lesão nenhuma a sua próstata. Aí você fala, oba, não tenho câncer de próstata. Opa, não é bem assim, vamos fazer o PSA. Aí você faz um PSA, esse PSA dá acima de 10. Opa, então vamos novamente fazer ultrassom com a punção, fazer uma biópsia para fazer o diagnóstico ou não. Mas e se esse PSA, com aquele exame normal do toque, esse PSA estiver entre 4 e 10, em algumas situações entre 2,5 a 10, você está numa zona cinzenta, né? Você está na dúvida, peraí, está alto, o PSA está alto, mas ele não está alto, não está acima de 10. Acima de 10 você quase que fecha o diagnóstico, você vai fazer a punção. Nesse caso, quando ele fica entre 4 e 10, o que você vai fazer? Você vai guardar esse exame que você fez no PSA e daqui a um ano você vai repetir. Se ele aumentar 0,5, você é candidato a fazer ultrassom com biópsia. E às vezes você faz uma outra situação, o inverso também. Você faz um PSA, esse PSA dá baixo, né? Dá normal. Aí você vai dizer, oba, não tenho câncer de próstata. Não é bem assim. Às vezes o PSA está baixo, mas você já tem um início, já tem uma lesão. E você faz o toque, às vezes você vê a lesão, né? Mas e quando dá os dois negativos? Por isso é que você faz o exame anualmente, né? Todo ano você tem que fazer. Você precisa fazer esse exame anualmente
para você não correr o risco de cursar a sua vida toda com câncer de próstata. Porque, veja bem, às vezes você morre com o câncer de próstata e não de câncer de próstata. O que quer dizer com isso? Uma pessoa com 80 anos, com 70 anos, seguramente ela tem 80% de ter câncer de próstata assintomático. Não sente nada. Ele não sente nada e tem o câncer de próstata. Uma pessoa com 100 anos seguramente tem câncer de próstata. Qualquer pessoa que morre de insuficiência cardíaca, AVC, infarto, com 100 anos, ele vai morrer de infarto mais o câncer de próstata. É aquele câncer que é insidioso, aquele câncer que não dá sintoma, aquele câncer que não cresceu para dentro da próstata e não fechou e não atingiu ali a uretra prostática, né? E às vezes não deu outras manifestações, às vezes ele não foi para o fígado. Você vai para o fígado, você vai para o pâncreas, você vai ter sintoma precoce, né? Aqueles casos que você faz o diagnóstico com 60 anos, 70, 50, mas aí tem sintoma. Mas existe aqueles casos que você chega aos 100 anos sem ter sentido nada. Por isso é muito importante fazer essa diferenciação, fazer esse diagnóstico e fazer esse exame anualmente. É muito importante isso. Agora eu quero chamar a atenção para o tratamento. O tratamento na fase inicial, você tem várias possibilidades. Medicamentosa, você tem a possibilidade de fazer uma radioterapia, uma quimioterapia. E chega um ponto que às vezes você tem que fazer uma cirurgia, tem que ser cirúrgico. Qual é o terror dos homens nisso aí? Vai tirar minha próstata e eu vou broxear, eu vou ser impotente, eu não vou ter mais, acabou. Isso é a cabeça do homem, é assim, mas isso não é verdade. Existe em volta da próstata um plexo nervoso que, se ele for preservado, se for feita uma cirurgia cuidadosa, né, e que isso é possível, você preserva esse plexo vascular, né, e nervoso que tem ali próximo à próstata, e você seguramente, depois que você fizer a cirurgia da próstata, em 4 a 6 meses você já está normal, sem problema nenhum. Outra coisa importante que eu esqueci de dizer, quando você faz o PSA e ele dá alta, olha, tem que ter um jejum aí de relação sexual pelo menos 48 horas antes. Se você tem uma relação à noite e vem fazer o PSA de manhã, ele vai estar alto, né? Quer dizer, até 48 horas após uma ejaculação, você vai ter um PSA alto. Então tem que tomar esses cuidados também para não ter diagnóstico errado por falta de preparação e de cuidados na hora de fazer o exame. Então, pessoal, a mensagem é essa, uma mensagem rápida, uma mensagem simples, né? Uma mensagem de um não especialista em urologia, né? Que eu sou, como eu disse, eu sou um clínico geral, né? Sou mais ligado à clínica médica e à medicina do trabalho, mas a gente tem uns 40 anos de formado e a gente já viu muita coisa, já tem uma certa experiência nisso, já viu algumas situações, e a gente, por isso eu me habilitei, né, a fazer essa contribuição para chamar a atenção de vocês dessa importância de fazer o exame. E o pitaco é por minha conta. Faça esse exame de maneira discreta, tranquila, sem problema nenhum. É importante que isso pode salvar a sua vida, tá? E não esquecer também, se você tem menos de 50 anos, mas tem algum parente que tem câncer de próstata, você é um candidato a fazer os exames, certo? A hereditariedade, né, quando eu falei a respeito das possibilidades de você pegar a doença, eu não me lembrei de falar da hereditariedade. É muito importante isso. Quando você pega um paciente com câncer antes, né, de 50 anos, você tem que pensar nisso. Possivelmente você tem algum parente próximo, né, parente de primeiro grau, que já teve essa situação. Quero agradecer a atenção de vocês, muito obrigado, e sempre que precisar a gente estará à disposição.